Boa tarde, gente. Hoje vamos começar mais um episódio do PPcast. Primeiramente, vou falar para vocês que eu dei a doida no último episódio. Eu falei que o anel... A louca. Eu falei que o anel vaginal você tem que trocar uma vez por semana, mas isso acontece com adesivo, tá? O anel, ele permanece durante 3 semanas, você dá um intervalo de uma semana, depois coloca outro. O adesivo, sim, você tem que trocar uma vez por semana durante 3 semanas, dá um intervalo, depois começa novamente. Corrigindo o erro, sobre o que a gente vai falar nesse episódio, sobre um assunto importantíssimo, que é a realização do preventivo. Toda mulher já ouviu falar, pelo menos uma vez na vida, né? Algumas aí ficam meio fugindo do consultório por medo, por vergonha, mas é um exame muito importante. Por quê? Qual que é o principal objetivo dele? Prevenção do câncer de colo de útero, né? Que é um dos cânceres que mais aflige as mulheres e que mais provoca morte na população feminina, né, gente? Eu acho que a gente pode começar falando assim, o que é o tal desse colo do útero, né? Importantíssimo. O colo do útero, ele é a parte mais baixa ali do útero e é a parte que tem contato com a vagina, ou seja, ele tá lá no fundo da vagina. Então, quando as células do colo do útero ficam anormais, tem uma proliferação anormal, que é o câncer de colo de útero, né? O maior risco que a gente tem para esse câncer de colo de útero é a infecção pelo tal do HPV. O vírus HPV, né? Isso, o vírus do papiloma humano. Exatamente. E só lembrando, é porque o colo do útero é como se fosse a entrada do útero. É o que comunica o útero com a vagina, né? É o que dilata, por exemplo, quando a mulher está em trabalho de parto. Exatamente. É onde a gente vê o fiozinho do DIU, né? Onde o homem deposita o sêmen, né? Na relação sexual. Exatamente. É o que a gente vê. Quando a gente passa aquele aparelhinho, que é o espéculo, né? Que muita gente fala assim, é o bico de pato. A gente vê no fundo. É como se fosse uma bolinha. Normalmente, mulheres que nunca engravidaram, ele é fechadinho. Algumas mulheres que já tiveram gestação, seja parto normal ou cesárea, ele fica um pouco aberto, né? E aí, o HPV, né, é um vírus que ele é adquirido de forma sexual. Então, todas as pacientes que já tiveram a relação sexual têm que fazer esse rastreamento para o câncer do colo do útero, né? Aqui eu acho importante a gente falar que é a única doença sexualmente transmissível que a camisinha não consegue evitar de forma eficaz. Exatamente. Parcialmente, né? Porque ele vai proteger toda a região. Exatamente. E lembrando que o vírus, ele fica adormecido. Então, às vezes, a mulher tem uma lesão e fica assim, nossa, então é meu namorado que passou? Não. Às vezes, na primeira relação sexual dela, há 20 anos atrás, ela teve contato com o vírus, ele ficou adormecido e ele só foi aparecer em forma de lesão. Mais pra frente, a gente vai falar também de verruga, né, do HPV, depois de uns anos depois, né? É muito difícil ele provocar algum sintoma, né? Normalmente, o câncer, só quando ele está em estado mais avançado, mas depois a Helena vai falar um pouquinho mais, né? Ele pode provocar alguns sintomas. Então, o principal, que a Helena Loira estava falando, quando começar a fazer o preventivo? Qual idade? Então, pelas diretrizes brasileiras, né, a partir dos 25 anos de idade, aí você vai fazer um exame anual, com intervalo anual, e depois desses 2, dando negativo, você pode fazer a cada 3 anos, até 64 anos de idade, se estiver tudo normal. Exatamente. Agora, pacientes, por exemplo, que fizeram histerectomia, vocês sabem o que é histerectomia? É tirar o útero por questões benignas, né? Às vezes a paciente tem que tirar o útero porque tem mioma, né? Adenomiose, alguma coisa. Ela não precisa de fazer esse rastreamento se tiver sido uma histerectomia total, se tirou o útero todo, inclusive o colo. Porque tem algumas situações que o colo do útero fica, aí não adianta, né? O lugar que dá o câncer continua lá, então tem que continuar fazendo preventivo. Agora, se tirou esse útero por questões de câncer de colo de útero, aí tem que continuar fazendo esse rastreamento. E aí a gente vai fazer com o material do fundo do canal vaginal, não é? Ótimo, a gente pode explicar como é que é feito, né, esse exame. Esse material, né, pra gente fazer o estudo das células do colo do útero é feito a partir de uma escovinha, né? Qual que é o nome dessa escovinha mesmo, gente? Aire. Citobranche. Não, espátula de aire, isso mesmo. Uma espátulazinha de madeira, né, que a gente chama espátula de aire, e a citobrush, que a gente
coloca bem ali no introito, nesse buraquinho que a Bárbara falou, a gente introduz essa escovinha lá dentro, roda ela ali para conseguir tirar as células daquele local, e a espátula de Aerie, ela é feita, né, num formato que ela mais ou menos encaixa ali no buraquinho do colo do útero. A gente raspa todo aquele material que a gente vê, né, anteriormente, quando a gente coloca o espéculo, né, ou o bico de pato, e aí a gente vai pegar uma lâmina e passar em cada lado da lâmina o material coletado, tanto pela escovinha quanto pela espátula. E aí essa lâmina vai ser colocada numa solução para preservar, né, esse material com álcool, né, o que for, e vai ser levado ao laboratório para poder fazer o estudo das células, do comportamento das células daquela lâmina. E interessante falar que às vezes a paciente vê o potinho com líquido e fala assim, você tirou o líquido? Não, se elas olham, é uma lâmina com um pouquinho de material. Um esfregaço, né? O líquido é só pra gente conservar, pra dar o líquido tempo de não é da levar ao paciente. laboratório. E só voltando um pouquinho, tem muita paciente que assim, doutor, minha primeira relação sexual foi com 12 anos. Eu não tenho que colher o exame, não. Me falaram, né, que eu tenho que dizer, assim que eu tiver minha primeira relação, eu tenho que colher. Não é bem assim. Antes dos 25 anos, que nem a Helena falou, diretriz brasileira. Nos Estados Unidos, por exemplo, é a partir dos 21 anos. A gente vê que coletar antes não traz muito benefício, porque o que acontece com a lesão do HPV? Ela demora algum tempo para desenvolver. E existem algumas alterações da própria idade da mulher jovem, que às vezes podem aparecer no exame. O exame lê como uma lesão pré-invasiva, vamos dizer assim. E aí, isso causa um pouco de ansiedade na mulher, porque dependendo da lesão que aparecer no exame, ela tem que fazer o exame de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, repetir, às vezes fazer uma biópsia, o que a gente chama colposcopia. Então, assim... Lembrar também que nessas pacientes mais jovens, por que não tem indicação de rastrear, né, nessas pacientes mais jovens? Além dessa questão toda que a Bárbara estava falando, o que acontece? A gente falou que é a lesão pelo HPV, que é um vírus que causa o câncer de colo de útero. Se é uma infecção viral, ela vai depender do nosso sistema imune combater essa infecção. E o que acontece nas meninas novas? Elas têm um sistema imune muito bom. Maravilhoso, então, auge, né? Então a chance assim, dessa infecção pelo HPV, ela melhorar sozinha, espontaneamente, sozinha não, com a ajuda do nosso maravilhoso sistema imune, é muito alta. Por isso que não tem indicação, que sempre a maioria das pacientes regridem espontaneamente. Agora, o câncer é quando essa infecção pelo HPV ela é persistente, ou seja, são anos a fio para virar o câncer, entendeu? Exatamente. Então, por isso que não tem a indicação, né? Isso, e por isso que a importância de fazer regular para a gente acompanhar. E que nem eu falei, foi muito legal o que a Helena falou, porque alguns tipos de lesões que aparecem, a gente só acompanha, principalmente mulher jovem. A gente chega e fala para ela assim, olha, daqui a 3 meses você faz de novo, daqui a 3... Só para a gente acompanhar. A gente vê que desapareceu, não faz nada, né? É só observar, vai mudar só o período, né? O intervalo de um exame para outro. E isso varia também com a idade, né? Se a mulher tem mais ou menos de 30 anos, né? Porque o que eu falei, colposcopia, dependendo da lesão que dá, a mulher tem que fazer um exame onde a gente vê com o microscópio lá, analisa essas células que a Helena falou para ver o padrão delas, se tem necessidade de fazer biópsia ou não. Por que eu estou explicando isso? Porque o câncer do HPV, se a mulher chegar a evoluir, não são todas que vão, o interessante é que às vezes a gente pode tratar o quê? Com uma cauterização, com CAF, a Helena vai saber falar, né? Falar melhor. A cauterização não tem sido muito mais usada, não, né? Porque se a gente pega uma lesão mais inicial... Eu vou nomear aqui, mas assim, eu ia falar NIC, mas assim, as pacientes não precisam de saber isso. A gente consegue fazer essa conduta expectante, entendeu? Porque observar, né? Só isso, ótimo. Porque muitas vezes vai regredir espontaneamente. E não é uma lesão que leva a câncer, entendeu? Agora, em pacientes novas, às vezes, se for descobrir alguma lesão pré-invasiva, se fosse submeter essas pacientes... Igual você falou, Bárbara, além da ansiedade, do estigma que cria naquela paciente sem necessidade, porque ela pode melhorar dessa infecção espontaneamente, nem precisava dela estressar com aquilo. Às vezes, tem alguns médicos que podem submeter elas a alguns procedimentos mais invasivos, que é o que a gente chama de CAF, que é tirar um segmento ali do colo do útero. E isso pode ter
repercussões negativas do ponto de vista obstétrico, né? Que já vai pro lado da Helena. A gente vai, né, a gente tá querendo, ou não, tá mexendo numa parte do útero. Então, pode ter trabalho de parto prematuro, futuramente, abortamento. Pode ter um colo curto, né? Que é o que a gente fala de incompetência em istmo cervical, né? O útero daquela mulher não é capaz de segurar um bebê aí com mais de 6 a 7 meses, mais ou menos. Então, isso pode acarretar problemas, né? Tanto para a mãe quanto para aquele feto. Exatamente. Uma vez eu conversei com a Helena Loura, a importância dos protocolos de saúde, porque eles são feitos visando o bem da paciente, né? Visando, assim, qual que é a melhor maneira de conduzir determinada situação. E para chegar nesses protocolos, a coisa é muito estudada, é muita gente estudando, é o mundo inteiro estudando, né? Exatamente. É porque por que a gente tá discutindo isso, né, Bárbara? Porque eu e a Bárbara trabalhamos no mesmo posto de saúde, né? Você vê, faz tudo aí, junto, é podcast junto, é trabalho junto. O que a gente nota? As pacientes querendo fazer o exame anualmente. Então, a gente tem uma cultura de hiperrastreamento. E não tem essa necessidade, né? Justamente pela evolução do vírus, né? De ser uma coisa mais lenta e poder ter esse intervalo do jeito que é estabelecido hoje em dia, né? Outra coisa que a gente pode lembrar é como que é feito esse rastreamento. Porque a gente citou, a Helena Moreno, ela citou sobre a citologia oncótica. Mas lembrando também que a gente tem os testes de HPV, né? Ele é coletado da mesma forma, né? Só que ele vai identificar se a paciente tem o HPV ou não. A citologia, não, ela vai olhar só a célula. Isso, vai olhar se tem alguma mudança, alguma alteração da célula. O HPV não, o teste de HPV não, ele vai ver se tem aquele HPV lá de mais alto risco, se está presente ou não. Só que não é liberado pelo SUS, só pelos planos de saúde, né? Outra coisa é como é realizado o exame. As pacientes, igual você falou, ficam com medo, né? Com vergonha. Eu já tive paciente que chegou chorando lá. Eu falei assim, gente, calma. Ou não então com medo do resultado, né? Pode ser isso também, mas muitas têm medo de doer também. Exatamente. Então, o que a gente pode falar é que doer não dói, a gente não vai arrancar pedaço. Pode ser um pouquinho desconfortável? Pode ser. Mas algumas pacientes têm vontade de fazer xixi na hora, né? Um pouquinho. Por mais que as pacientes estejam desconfortáveis, às vezes elas costumam até travar mais a musculatura vaginal. Isso faz ela ficar mais incômoda ainda para elas. Então, assim, a gente sabe que não é fácil, mas tenta pedir para elas relaxarem, porque aí vai relaxar ali a musculatura e vai ficar menos desconfortável para elas, né? Exatamente, porque o aparelhinho, né, que eu falei, o espectro, ele só abre o canal vaginal pra gente possibilitar ver o colo, mas... Né, teoricamente, vamos dizer assim, ele não machuca. Claro, algumas situações especiais, por exemplo, mulheres pós-menopausa, né, que tem um canal vaginal um pouco menos lubrificado, mulheres pós-esterectomia, que às vezes o canal vaginal fica um pouco mais curto, mas é raro, a gente sabe assim, é uma situação delicada, porque você está com um médico, né, não é uma pessoa que você conhece, vamos dizer assim. Você tem intimidade, normalmente está sem roupa, a posição, a paciente fica muito exposta, né? Mas, assim, é um exame por o bem. E, né, previne o câncer, né, de colo de útero. É um exame simples, barato, rápido de fazer, né? E que ajuda a salvar várias vidas, né? O câncer de colo de útero é um câncer que não precisa de existir na face da Terra. Porque se o causador é o HPV, e a gente consegue primeiro combater com vacina. Inclusive, a vacina é muito pouco difundida. Ela precisa ser mais... As mães precisam estimular mais as crianças, né? Porque algumas mães pensam, mas vai vacinar com 12 anos, ela não tem relação sexual, mas é pro futuro. Mas é exatamente esse o momento melhor, né? Quando não teve relação. E, além da vacinação, se ela fizer o rastreamento direitinho, a cada 3 anos, né? E aí vai conseguir diagnosticar uma lesão pré-cancerígena. Então, vai conseguir tratar antes de virar câncer. Então, assim, gente, não é pra existir. Então, sem fazer rádio, quimioterapia, ou então uma cirurgia mais invasiva, né? Dá muito mais trabalho, né? Exatamente. Mas... Então, ao invés da gente remediar, como é que é aquela expressão? Prevenir. É melhor prevenir do que remediar. Vamos fazer isso, gente. Exatamente. É e é isso, gente. Eu acho que por hoje é só. Pode mandar as dúvidas, tá bom? A gente falou alguns nomes, tipo assim, de lesão, mas acho que não cabe muito, né? Tipo, e espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, é só falar com a gente lá. Tá bom? Isso. Beijo, Obrigada. gente. Tchau.